Bom dia, você acompanhando Notícias Agrícolas nesta manhã de quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Eu sou Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à programação da TV Notícias Agrícolas, dessa vez com o programa Realidades da Safra. Um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, das mais diferentes culturas e para isso a sua participação é muito importante. Deixa aqui o seu comentário, o seu nome, a sua região e como é que está o desenvolvimento da lavoura aí para você. Compartilha com a gente a realidade da sua safra. Também você pode enviar imagens, fotos, vídeos para a gente mostrando como é que estão essas áreas aí na sua região. E foi isso que alguns produtores fizeram e a gente vai acompanhar neste momento. Vamos começar com o Josimar Bombana, lá de Paragominas, no Pará, mandou o vídeo para a gente mostrando as lavouras de soja se desenvolvendo no estado paraense. O Pará tem um calendário um pouquinho diferente das outras regiões brasileiras. A soja mais nova lá no estado do Pará, plantada depois do que outras regiões. A gente vê aí as lavouras no vídeo enviado pelo Josimar Bombana, lá de Paragominas, no estado do Pará. Aí uma outra lavoura também enviada pelo Josimar, essa já mais adiantada, com um desenvolvimento mais avançado do que aquela primeira mostrada pelo Josimar Bombana, lá de Paragominas, no estado do Pará. Vamos seguir o nosso vídeo, porque o Márcio Eno, lá de São Jerônimo da Serra, no Paraná, também mandou fotos, soja lá no estado paranaense, lavouras mais adiantadas, já sem folhas essas plantas, se encaminhando ali para a colheita, bastante vagens aparecendo neste momento lá para a soja enviada pelo Márcio Eno, de São Jerônimo da Serra, no Paraná. Outro que mandou foto pra gente também foi o Ildefonso Alzec, lá de Doutor Camargo, no Paraná. Ele conversou com a gente aqui no Realidades da Safra há alguns dias, mostrando como é que tá essa soja lá na região oeste do Paraná. Grãos com bastante variação de qualidade, de tamanho, de peso. O Ildefonso destacou realmente esse cenário aqui pra gente na entrevista que ele comentou aqui no Realidades da Safra há alguns dias. Você pode verificar essa entrevista também. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse caminho para você acompanhar esses vídeos passados aqui do Realidades. Mas você também pode mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo para contribuir com a gente e a gente ir juntos montando esse quadro, montando esse cenário das lavouras brasileiras. Para isso você pode mandar a sua imagem tanto para o Instagram oficial do Notícias Agrícolas, o @Notícias Agrícolas, como também para o nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí na sua tela, é o 19997670241. 19997670241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você mandar a sua imagem e compartilhar com a gente como é que está o desenvolvimento da lavoura aí na sua região. Vamos aproveitar para a gente ver a página do Realidades da Safra lá no site do Notícias Agrícolas, porque é lá que ficam concentradas todas essas entrevistas, essas informações que a gente traz ao longo dos programas. Esse aí já é o programa de ontem, dia 5 de fevereiro. Fomos para Canarana, no Mato Grosso, também para São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul, acompanhar como é que estão as lavouras por lá. Mas abaixo na página você também tem todas as notícias que têm relação com safras no Brasil, das mais diferentes culturas. Você pode ir acompanhando os destaques que daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês aqui também, acompanhando a gente no Realidades da Safra. No programa de hoje, desta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, vamos visitar algumas regiões produtoras importantes aqui no Brasil. Vamos lá para Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso, verificar como é que estão os trabalhos de colheita. Também vamos para Goiuerê, no Paraná, que também tem trabalhos de colheita acontecendo. E vamos verificar também a colheita para o arroz, lá no Rio Grande do Sul. O pessoal vai trazer essa realidade do arroz também, acompanhando o desenvolvimento dessa safra de verão 24-25, tanto para soja quanto para arroz, com trabalhos de colheita acontecendo neste momento aqui no Brasil. Então vamos dar sequência ao nosso programa, vamos iniciar os nossos convidados, as nossas entrevistas, vamos verificar os relatos dos produtores de como é que estão essas realidades em cada uma das regiões do Brasil. Esse é o Entrevistas da Safra.
Nossos convidados de hoje vão ser pessoas importantes, influentes em cada uma dessas regiões. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Antônio César Brolio, presidente do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis, lá no Mato Grosso. A região mato-grossense tem dificuldades para começar e avançar com os trabalhos de colheita. Também a gente vai lá para Goiuerê, no Paraná, acompanhar os trabalhos para a soja, mas a nossa primeira parada vai ser lá no estado do Rio Grande do Sul. O Roberto Fagundes Gigino, vice-presidente da Federa Arroz, está aqui conosco por vídeo. Roberto, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês, é um prazer, Guilherme, estar contigo. Roberto, os trabalhos de colheita do arroz estão acontecendo nesse momento. Conta pra gente como é que estão essas atividades aí no estado. Bom, está recém iniciando, né? Vamos dizer assim, timidamente, começou a colheita aqui na fronteira oeste. Não chegou, nós aqui plantamos em torno de 30% da área do Rio Grande do Sul e não se colheu ainda, entre 1% e 2% foi colhido. Ainda não dá para ter uma noção da qualidade nem da quantidade, da produtividade em si. São variedades precoces, que foram plantadas precocemente, de ciclo precoce, então eles estão, por isso que está recém iniciando aí. E, Roberto, como é que foram as condições de clima para o desenvolvimento dessas lavouras até esse momento? Bom, essas de ciclo precoce sofreram aqui nessa região em função do frio de Natal, fim de ano, dezembro, as noites eram frias, isso talvez tenha prejudicado um pouco a produtividade. E também teve algumas chuvas, né, em excesso, que atrasou o plantio em outras regiões, e aí isso foi o que aumentou, vamos dizer assim, vai aumentar a janela de colheita, né? Algumas regiões e algumas lavouras vão atrasar, mas acredito que elas, no geral, elas estão relativamente bem. E, Roberto, quando é que esses trabalhos devem ganhar força e se estender mais aí pela região? Bom, aqui nessa região aqui, a partir do 15 de fevereiro, sim, aí começa uma boa parte dos produtores iniciam a sua colheita. Aí nós já vamos poder ter condições de ter uma noção de produtividade, né, e a qualidade também, né, rendimento desse arroz de qualidade, de grão inteiro. E, Roberto, olhando para o mercado agora, como é que estão as oportunidades para o produtor da região também ir comercializando esse arroz? Bom, o mercado tá estável, ele esteve melhor, depois baixou e agora se mantém estável aqui nessa região em torno de 101 reais por aí. Roberto, nesse cenário, o produtor aí da região pode esperar uma safra positiva, uma safra com margens? Como é que está esse cenário, essa expectativa? Bom, a margem vamos depender da produtividade, né? Porque as lavouras ficaram com custo mais caro esse ano, mas acredito que vai ser uma safra boa. Não vai ser uma super safra, mas acreditamos que vai ser uma safra boa, no geral. Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse momento para a cultura do arroz aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade. Não, o que está nos atrapalhando aqui é para alguns arrozeiros que uma boa parte planta soja. Essa sim, ele está sofrendo muito em função da seca. O arroz, como é irrigado, a seca não está atingindo tanto assim, porque os mananciais têm água e existe uma condição favorável até o fim do ciclo, aí vai dar certo. Agora as lavouras de soja, sim, essas aqui está complicado na nossa região, a pecuária também. A nossa seca aqui está cada vez ficando mais complicado, tem queima de campo queimando, até à noite estão queimando. Aqui no meu município teve uma propriedade aí que pegou fogo à noite, acho que deve ter sido algum fusível, alguma coisa da rede elétrica, acredito, não sei. Mas como foi de noite, não tenho ainda a posição o que causou esse fogo.
mas tem acontecido isso em função até de toco de cigarro, etc. Está muito seco a nossa região. Roberto, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente acompanhar como é que vai ser essa colheita aí na região. Um abraço, até a próxima. Obrigado, irmão. Prazer estar com vocês. O Roberto Fagundes Gigino, vice-presidente da Federarroz, conversou com a gente para mostrar como é que estão as condições das lavouras arrozeiras lá na região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Roberto destacando uma colheita bastante incipiente nesse momento, entre 1% e 2% da área. Expectativa dos trabalhos ganharem ritmo a partir do próximo dia 15 de fevereiro e aí sim a gente ter uma ideia melhor de produtividade e de qualidade dos grãos. Roberto destacando que noites bastante frias na virada de 2024 para 2025 podem ter impactado as lavouras e esses resultados vão ser conhecidos conforme esses trabalhos seguirem avançando lá na região. Olhando para o mercado, Roberto destacando que a rentabilidade do produtor vai ficar bastante relacionada à produtividade, então ainda é preciso esperar um pouquinho mais para esses trabalhos avançarem. Claro que a gente vai seguir acompanhando todas essas atividades aqui ao longo da nossa programação, ao longo do Realidades da Safra. Vamos continuar o nosso giro, continuar recebendo os nossos entrevistados. Vamos ver quem vai trazer aqui para a gente todas essas informações. A gente vai fazer uma parada lá no estado do Paraná, também vamos para o Mato Grosso, situações diferentes das atividades de colheita nesses dois estados. A gente vai acompanhar como é que estão essas atividades por lá. A gente vai seguir aqui porque os trabalhos de colheita eles estão avançando pelo país de maneiras diferentes. No Mato Grosso, a chuva tem dificultado bastante essas atividades. Lá no Paraná, os trabalhos até avançam um pouquinho mais rápido. Inclusive, quando a gente olha para uma maneira geral para o país, a gente tem essa confirmação lá do Mato Grosso de colheita da soja avançando lentamente devido às chuvas que têm acontecido por lá. Inclusive, o último levantamento do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, com produtores, mostrou que essa umidade tem afetado os trabalhos no estado. O levantamento destaca que, em meio ao tempo chuvoso, produtores precisam programar bem as operações de dessecação das lavouras para evitar que o grão apodreça nos campos, eventualmente gerando perdas. Além disso, a corrida é para plantar a segunda safra de milho, visando obter a melhor janela climática, já que a colheita da soja está chegando tudo junto, como dizem os produtores, após um plantio concentrado e tardio. O Cleiton Gauer, superintendente do IMEA, destaca que, de maneira geral, tem se conseguido colher. Claro que colher em Mato Grosso nunca é uma coisa fácil, lembrando que o estado voltou a enfrentar um padrão chuvoso na colheita após anos de tempo mais seco. Além das chuvas, a preocupação para os trabalhos de campo e para a logística de escoamento, que estão ajudando a garantir boas produtividades para as lavouras. Então, por um lado, a chuva ajuda o desenvolvimento e a produtividade, por outro, preocupa tanto para a colheita quanto para esses trabalhos de logística para escoar essa produção. A gente tem conversado com produtores, com especialistas lá da região e trazendo realmente essa situação das dificuldades para escoar essa produção, dificuldades logísticas. E é justamente lá para o Paraná agora que a gente vai conversar com o Ayrton Gonçalves, presidente do Sindicato Rural de Goiôerê. Lá no Paraná já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Ayrton. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar falando mais uma vez no Notícias Agrícolas. Ayrton, conta pra gente como é que estão as atividades aí. O produtor avançava com a colheita, mas esses trabalhos tiveram uma interrupção, né? Aqui na nossa região, e propriamente quase que no estado todo do Paraná, não está sendo diferente de Mato Grosso e notícias que eu tenho também de Goiás. As chuvas, aqui elas não são chuvas de grande volume, mas todo dia está tendo um período de chuva, principalmente no período da tarde, então faz com que os produtores interrompam a colheita e no dia seguinte tem que aguardar um período para poder secar, né? E então está tendo bastante dificuldade de prosseguir com a colheita nesse período aqui na nossa região. E aí, tá aquelas áreas que já foram colhidas, como é que estão sendo os rendimentos até esse momento? As primeiras que foram colhidas já foram plantadas o milho, então esses produtores estão mais tranquilos porque já fizeram a colheita, o milho está desenvolvendo bem.
Agora, as áreas que foram plantadas posteriormente, que está dando o período de colheita nesse momento, aí está tendo dificuldade tanto de colheita quanto de plantio. E, por outro lado, também as áreas elas vão se acumulando a colheita, né? Porque como dá chuva e sol, as áreas mais novas, que foram plantadas por último, vão chegando, consequentemente, vai aumentando a quantidade de área a ser colhida no mesmo período. Então, é uma dificuldade mais para o produtor, mas, infelizmente, no tempo, o produtor não consegue controlar, né? Olhando para a produtividade, Ayrton, qual que é a expectativa de vocês para essa safra? Aqui variou bastante de época de plantio. Nós tivemos um veranico em novembro, com altas temperaturas, então isso quebrou bastante a produtividade. Estava se pensando na produtividade até recorde aqui na região, mas isso dificultou bastante por conta do veranico. E agora, logicamente, com a chuva, acaba perdendo um pouco da produtividade. Nós tivemos produtividades de 30 sacos por hectare a 70 sacos por hectare. Na média, posso dizer em torno de 50 sacos, uma quebra aí em torno de 25%. Esses 25% é praticamente 50%, 60% do custo de produção, né? E aí, você destacou também esse plantio do milho, né, avançando em algumas áreas, com dificuldades em outras. Como é que fica essa janela aí para vocês? Até quando que dá para levar essa plantio da segunda safra? Na verdade, quem se programou para plantar o milho, ele já adquiriu os insumos, então ele praticamente fica esperando a oportunidade de estar colocando o milho no solo. E não dá para voltar atrás porque já está tudo comprado. Consequentemente, vai diminuindo a produção do milho, porque o milho, quanto mais tarde se realiza o plantio, a consequência disso é uma redução na produtividade. E, logicamente, que corre-se o risco, com o milho plantado um pouco mais tarde, talvez de uma geada antecipada. Então, o produtor ele procura antecipar ao máximo o plantio para não acontecer de pegar um período mais frio, né? E agora, olhando para o mercado, Ayrton, como é que estão as oportunidades do produtor ir negociando essa soja que está sendo colhida? Cada produtor faz a sua estratégia de venda, uns venderam um pouco antecipado, outros não. Então, cada um faz seus cálculos, né? Hoje, a gente pode dizer que não está numa fase boa devido aos preços que caíram bastante, ainda mais com o dólar, que se tivesse abaixo de R$ 5 estaria um valor até inferior a isso, né? E isso daí faz com que aumente o custo de produção, principalmente os produtores que têm terras arrendadas, acaba dificultando um pouco. Ele teve uma perca com veranico, agora está tendo uma perca com excesso de chuva, né? E isso aí vai dificultando mais a vida do produtor. E aí estou pensando justamente nesse cenário, né, nessa sequência das atividades, olhando também para o milho, tem oportunidades para comercializar o cereal por aí? Os preços não estão no patamar que o produtor necessita, né? Mas eu sempre falo que mais do que se preocupar com o preço, a gente tem que produzir. O produtor tendo uma produção satisfatória, com o preço, um valor aquém do que ele estava esperando, ele, consequentemente, vai ter uma redução de valores para a sua atividade. Então, a preocupação maior é a produção, né? Ayrton, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu queria aproveitar a oportunidade, a gente vê aí algumas mídias falando de super safra de soja, e basta a gente ver que aqui no sul, aqui no Paraná, propriamente dito, nós tivemos veranico em novembro, agora essa chuva, Rio Grande do Sul seca, Mato Grosso e Goiás, sei de algumas áreas até que não vão conseguir colher mais por excesso de chuva. Então, essas notícias de super safra acabam prejudicando o andamento do setor, né? E acho que é cedo ainda para se falar desse patamar de produção de soja no Brasil. Ayrton, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o restante dessa colheita e como é que vai ser o desenvolvimento da segunda safra por aí. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado.
O Ayrton Gonçalves, presidente do Sindicato Rural de Goiuerê, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão os andamentos dos trabalhos de colheita lá na região. Ayrton destacando que metade dessa safra já tinha sido colhida na região, apresentando variações de produtividade entre 30 e 70 sacas por hectare. Um veranico forte em novembro com altas temperaturas prejudicou o desenvolvimento dessas áreas, trazendo perdas em torno de 25% da média de produtividade esperada inicialmente. A média nesse momento é estimada em torno de 50 sacas por hectare lá para o município. Já para aquela metade restante das lavouras, aí as chuvas têm dificultado as atividades a campo do produtor. O Ayrton destacando que essas chuvas acontecem praticamente todos os dias, geralmente no período da tarde, e isso interrompe esses trabalhos de colheita, inclusive também interrompem o plantio da segunda safra de milho, que tem sido paralisados lá na região. Aquelas áreas já semeadas com o milho da segunda safra se beneficiam dessas chuvas que têm caído constantemente na região, mas aquelas outras áreas têm dificuldade para avançar na colheita, consequentemente para o plantio, e aí a janela de plantio, a melhor janela de cultivo para o milho, também vai ficando comprometida lá na região e preocupando os produtores. Olhando para o mercado, aí estão destacando condições não muito boas de preços, mas garantindo que o que deve confirmar realmente uma rentabilidade para o produtor lá de Goiuerê, no Paraná, vai ser a produtividade. Então, o produtor esperando poder continuar avançando com a sua colheita, já que essa chuva, neste momento, também pode tirar a qualidade, tirar a produtividade dos grãos lá da região. Aproveitar para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo aqui nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro. A Beatriz Borges mandando o seu bom dia a todos, que tenhamos boas notícias. O Mauro Mercúrio mandando o seu bom dia lá de Caloré, no Paraná. Também o Márcio Marciel acompanhando a gente nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Vamos seguir o nosso giro, seguir recebendo os nossos convidados, os nossos entrevistados, porque dessa vez a nossa parada vai ser lá no estado do Mato Grosso. Vamos lá para a região de Campo Novo do Parecis, no estado mato-grossense, acompanhar como é que estão as atividades por lá. A chuva também dificultando a colheita neste momento. Quem vai conversar com a gente é o Antônio César Brolli, presidente do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis. Já está aqui conosco. Antônio, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Ô, Guilherme, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando com vocês. Antônio, conta pra gente como é que estão as atividades por aí. O produtor tem dificuldades para entrar em campo e realizar a colheita, né? Ô, Guilherme, realmente é outro ano bem complicado, né? Já houve um atraso no plantio da soja, esse primeiro plantio, a primeira safra, né? A gente só teve uma semana melhor no fim de janeiro, que quem tinha soja na época conseguiu tirar desses dias. Entrou fevereiro agora, muita chuva, né? Não anda a colheita e nem o plantio. A gente tem alguma ideia de quanto que está atrasado nesse momento essa safra, Tony? Olha, Guilherme, em torno de 25% a 30% de atraso, né? Nessa época a gente já teria que estar em torno de 50% colhido e plantado, né? O algodão tinha que ter mais adiantado ainda, mas infelizmente a gente está hoje com uns 25% só na colheita, em média. Antônio, além desse problema da colheita, né, se a gente olhar para a segunda safra de milho, de algodão, a situação é mais complicada ainda. Esse atraso prejudica a janela ideal de semeadura, né? Lógico, nossa janela ideal vai até dia 15, para o milho. Para o algodão já se encerrou, né? Até ontem, no máximo, ainda era uma janela boa, mas devido a esse atraso, muita gente vai plantar algodão até mais tarde e assim vai ser o milho também. Eu creio que a gente vai entrar março plantando milho, né? A gente já se preparou para isso, já comprou os insumos e grãos e semente, né? E então a gente vai ter que arriscar plantar mais tarde. E aí, Antônio, olhando para essa soja que ainda está em campo, recebendo essa chuva, como é que fica a preocupação para o aumento de doenças justamente nessa reta final de ciclo? Realmente a doença vem a tirar um pouco, né? Mas assim, a maior parte do soja já está pronto. A nossa grande preocupação agora é com a qualidade dos grãos. A gente já começa a ter lavouras com grãos estragados, né, avariados. E pela previsão que nós temos para a região aqui, a chuva não deve dar trégua.
Então, infelizmente, deverá piorar o estado dessas lavouras que já estão prontas para colheita. E pensando na logística para tudo isso, Antônio, como é que fica essa situação? Tem afetado também estradas e localidades por conta dessa chuva? Olha, judia um pouco, né? Mas apesar que assim, como chove bastante e os produtores não conseguem colher, então está tudo meio que parado, né? Assim que der um pouco de sol, o produtor volta a colher e assim aí começa a movimentar nas estradas. Mas por enquanto, como assim, está bem atrasado, está bem parado a colheita, então tem pouca movimentação nas estradas. E Antônio, pensando do lado do mercado, como é que estão as oportunidades para o produtor aí da região avançar com a comercialização? Olha, não está tão interessante, né? A gente já sabia disso. Hoje está em torno de 110, 108, R$ 110 uma saca de soja. Não é das melhores, né? Mas assim, quem tem outros compromissos vai ter que vender realmente nesse preço, né? Para quitar com os compromissos ou fazer novos investimentos. E Antônio, pensando nessa sequência também de comercialização, olhando para milho, para algodão, como é que estão essas oportunidades? Olha, hoje o milho está bem interessante, né? Por isso assim que eu creio que o produtor vai estar até mais tarde, mesmo que ele venha a colher pouco, porque o preço está bem interessante esse ano. E o algodão também. O produtor se prepara, ele não tem como deixar de plantar algodão, né? Ele só paga a conta de algodão plantando algodão. Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. É, realmente, sim, Mato Grosso tem os anos, não é só Mato Grosso, o Brasil tem esses anos diferentes, né? O ano passado aqui a gente sofreu muito com seca, a média foi baixa da região por causa de seca, né? O que ocorre hoje lá no Rio Grande do Sul, então a gente sentiu na pele isso do ano passado. E agora mudou, como o Sul também perdeu com chuva ano passado, a gente está nesse risco aí. Mas a gente já tinha consciência disso, o produtor rural vive disso, né? A gente corre esse risco, mas não vamos desistir nunca. É só isso aí, Guilherme. Então, um abraço, obrigado pela oportunidade e um bom programa para vocês. Antônio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os resultados dessa colheita aí em Campo Novo do Parecis. Um abraço, até a próxima. Ok, perfeito. Um abraço. Esse, o Antônio César Brolli, presidente do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão essas atividades de colheita lá na região que vem enfrentando dificuldades com a chuva para avançar com essas atividades. O Antônio apontando que houve apenas uma semana boa de colheita no mês de janeiro, depois as chuvas voltaram, chuvas constantes todos os dias, isso paralisa as atividades de colheita da soja e também de plantio das segundas safras. A janela ideal para o cultivo do algodão se encerrou ontem, a janela para o milho se encerra no próximo dia 15 de fevereiro, e aí diante desse cenário, Antônio apontando que os produtores do município vão estender semeadura de algodão e de milho para além da janela ideal, além da janela recomendada, para conseguir plantar tudo aquilo que está planejado dentro da sua programação. Expectativa de produtividades melhores do que as do ano passado. Ano passado a região sofreu bastante com a seca, o Antônio destacando aqui para a gente. E aí, olhando para o mercado, oportunidades aparecendo para comercialização, preços menores do que o esperado. Então, o produtor esperando neste momento, esperando as chuvas cessarem para conseguir avançar com esses trabalhos de colheita e também de plantio para a segunda safra. Claro que a gente vai seguir acompanhando todas essas atividades lá na região de Campo Novo do Parecis e também em todas as outras regiões do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Aproveitar para registrar a participação de vocês ao vivo nesta quinta-feira. A Rosana mandando seu bom dia lá de Cerejeiras, no estado de Rondônia, acompanhando Realidades da Safra neste dia 6 de fevereiro. Vamos seguir com o nosso programa, vamos trazer mais notícias que têm relação às lavouras, às safras das mais diferentes culturas no Brasil e no mundo. Esse é o Notícias da Safra.
Um levantamento do Departamento Europeu de Climatologia aponta que o mês de janeiro foi o mais quente da história em 2025, apesar do resfriamento causado pelo fenômeno Laninha. O mês passado foi o janeiro mais quente já registrado no mundo, dando continuidade a uma série de temperaturas globais extremas, apesar de uma mudança em direção ao padrão climático de resfriamento Laninha, disseram cientistas da União Europeia na última quinta-feira. Janeiro prolongou uma série de calor extraordinário, na qual 18 dos últimos 19 meses registraram uma temperatura média global mais de 1,5 graus Celsius acima dos tempos pré-industriais, informou o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos C3S da União Europeia no seu boletim mensal. Portanto, um janeiro bastante quente no mundo, trazendo essas dificuldades com relação às condições climáticas, não só aqui no Brasil, mas também em outras regiões do mundo. A gente vai ver, inclusive agora, essa situação também impactando lá na Ucrânia, porque a falta prolongada de chuvas ameaça a colheita de grãos no país do leste europeu. A Ucrânia está enfrentando os menores níveis de umidade do solo das últimas 7 temporadas, levando preocupações sobre a produtividade em 2025, disse a Academia Agrícola Nacional Ucraniana na quarta-feira, ontem, dia 5 de fevereiro. A quantidade total de precipitação para entre novembro e janeiro foi de apenas 79,6 milímetros e foi significativamente inferior à média de longo prazo de 117 milímetros, citou a consultoria APK Informe à academia. A maior parte da Ucrânia permanece sem chuvas durante e antes da semeadura de outono, e agricultores jogaram sementes em solo seco na esperança de neve no inverno. Os agricultores semearam 5,2 milhões de hectares de grãos de inverno para a colheita de 2025, com o trigo respondendo a 95% dessa área. Então, bastante dificuldade com o clima também lá na Ucrânia, expectativa de redução da produtividade em função dessa situação. Isso, claro, pode mexer com o mercado internacional, pode mexer com preços, especialmente olhando para o trigo neste momento, trigo que o Brasil deve plantar na sequência dessa safra de verão. Safra de inverno vem por aí, claro, a gente vai seguir acompanhando todas essas atividades aqui no Realidades da Safra. Vamos seguir o nosso giro de notícias, vamos olhar agora para o feijão, porque os trabalhos de plantio da segunda safra no Paraná estão lentos e isso pode trazer impactos para os preços para o mercado. O mercado de feijão está começando a dar sinais de possível mudança ao longo de fevereiro. No Paraná, uma fonte importante para a primeira safra, nota-se um aumento na busca por feijões fora do estado por parte de marcas empacotadoras de primeira linha. Os feijões comerciais representarão um desafio por vários meses este ano, complicando parte do mercado para marcas secundárias voltadas à cesta básica e para aqueles que dependem da compra com base nos preços. Esse é o levantamento e análise do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses. Inclusive, o próprio IBRAF analisou os preços do feijão olhando daqui para frente na nossa próxima notícia, mostrando que o preço para o feijão com nota 8,5 está ao redor de R$ 230 em Minas Gerais e em Goiás. O mercado continua a manter os preços para o feijão com nota 8,5 ou superior ao redor de R$ 230 em Minas Gerais e entre R$ 230 e R$ 240 em São Paulo, mesmo com o volume de demanda baixa. Abre aspas para o IBRAF, algo que se deve ao fato de as empresas de médio porte confirmarem ter comprado menos lotes grandes e mais lotes pequenos, esparsos e nem sempre do mesmo corretor ou produtor. Ou seja, há mais vendedores este ano, o que implica em mais opções de compra durante o mês de janeiro. Então, o IBRAF trazendo essa análise tanto de colheita, de plantio, como também de preços e de mercado para o feijão aqui no país. Seguindo o nosso giro, vamos lá para o Mato Grosso do Sul, porque o governo estadual concedeu incentivos fiscais para a instalação da primeira indústria de processamento de amendoim lá no estado. Alguns dias aqui no Realidades da Safra, a gente trouxe essa informação que o estado do Mato Grosso tem investido na cultura do amendoim, até como alternativa de cultivo para os produtores de grãos. Portanto, uma novidade importante para o setor, o estado do Mato Grosso do Sul assina esse termo de incentivos fiscais
para a implementação da primeira indústria de processamento de amendoim no estado. O investimento será de 117,5 milhões para a construção de uma unidade industrial de beneficiamento de amendoim em Bataguaçu. O projeto, desenvolvido em 3 etapas, contará com infraestrutura para recebimento, limpeza, secagem, armazenamento e industrialização do produto. Abre aspas para o Jaime Veruc, secretário da SEMADESC, Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia e Inovação do MS. Nós assinamos, juntamente com a Secretaria da Fazenda, o termo de incentivos fiscais para a instalação da unidade de processamento de amendoim da Casul, a primeira do Mato Grosso do Sul. Ela é resultado da nossa política de diversificação da produção agroindustrial, com fomento à ampliação da área de cultivo de amendoim no estado. A estratégia do governo tem por objetivo consolidar o amendoim como alternativa de diversificação da base produtiva e da agroindustrialização. Hoje o Mato Grosso do Sul é o segundo maior produtor de amendoim do Brasil, atrás apenas do estado de São Paulo. A primeira fase da implementação da indústria, prevista para ocorrer entre 2024 e 2025, envolverá a recepção de amendoim de produtores cooperados e a sua preparação para envio a outras unidades da Casul. Já na segunda fase, a partir de 2026, será iniciado o beneficiamento local do grão. E a terceira etapa, em 2027, está prevista a construção de um centro de distribuição de produtos industrializados, portanto, o investimento no setor do amendoim, tornando cada vez mais o estado do Mato Grosso do Sul uma potência e referência na produção do grão aqui no Brasil. Olhando agora para a safra de maçã, expectativa de aumento na produção em torno de 20% para esse ano de 2025. A Associação Brasileira dos Produtores de Maçã, a ABPM, projeta um aumento de 20% na oferta de frutas frescas em relação ao ciclo anterior. Com maçãs de tamanho superior, excelente coloração e características ideais para conservação, a safra promete atender ainda mais ao mercado nacional. O presidente da ABPM, o Francisco Cisco, destacou a expectativa de recuperação do setor após as adversidades climáticas enfrentadas na safra passada, abre aspas para o presidente da ABPM. Tivemos um ciclo menos chuvoso e a natureza agora vai nos ajudar a colher uma maçã de extrema qualidade. O consumidor receberá uma fruta ainda mais saborosa e crocante. A BPM também destaca o potencial de crescimento do setor no país, já que hoje o Brasil consome cerca de 4,7 quilos de maçã por habitante ao ano, enquanto a Europa o consumo gira em torno de 14 quilos por habitante e na China chega a 27 quilos per capita. A qualidade na maçã brasileira é reverenciada no mundo afora e cada vez mais estudos científicos atestam os benefícios da fruta, rica em fibras, vitaminas e antioxidantes, contribuindo para uma alimentação equilibrada, destaca o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Maçã. Portanto, uma boa notícia para a produção de maçã, expectativa de aumento considerável, 20% na produção nessa safra de 2025. Outra cultura que tem boas perspectivas é a noz pecan, especialmente quando o produtor investe em manejos diferenciados. O crescimento de 90% na produção é esperado pelo produtor Emerson Lavra, lá no Rio Grande do Sul, de acordo com o boletim do Instituto Brasileiro de Pecanicultura, o IBPECAM, garantindo as medidas de preservação aos extremos hídricos e podas anuais, também auxiliando a nogueira neste ano. Abre aspas para o produtor o Emerson Lava. É o manejo de irrigação mais simples porque nós trabalhamos com 4 hectares apenas, então não tem necessidade de montar aquela estrutura bem maior como é necessário com os pomares maiores. Então a gente fez por gotejo, hoje a gente tem 2 litros de água por hora em cada planta, conta o produtor. Um manejo diferenciado, reverenciado pelo Instituto Brasileiro de Pecanicultura e IBPECAM, trazendo essa expectativa para o produtor Emerson Lava, um aumento na produção de noz pecan de 90% lá no pomar do Rio Grande do Sul nesta temporada. Olhando agora lá para Santa Catarina, uma atualização de uma notícia que a gente trouxe há alguns dias também aqui no Realidades da Safra, uma nova rodada de negociações para o preço do tabaco, trazendo um resultado positivo na avaliação do setor.
A última rodada de negociações de preço do tabaco, realizadas na segunda-feira, resultou em acordo. A Comissão Representativa dos Fumicultores negociou com a empresa ABAT um reajuste linear de 10,55% no Virgínia e 7,01% no Burley para a safra de tabaco 24-25, o que significa reposição da variação de custo de produção. A comissão avaliou o desfecho de forma positiva e destacou que a assinatura do protocolo com a ABAT mostra que a empresa leva em consideração a valorização do produtor e a manutenção dos sistemas integrados, destaca a Associação dos Produtores. Além da ABAT, compareceram outras indústrias também nessa rodada de negociações, porém não houve consenso nas propostas com essas outras empresas. Agora a comissão aguarda o retorno das empresas restantes, que prometeram analisar as contrapropostas e das demais que queriam revisar seus índices. Além disso, a representação dos produtores deixa claro que a tabela não acordada com a comissão não será reconhecida por descumprimento da lei de integração. Então, esse debate lá em Santa Catarina por conta dos preços pagos pela indústria para os produtores de tabaco lá no estado catarinense. Vamos aproveitar para a gente passar mais uma vez lá na página do Realidades da Safra, no site do Notícias Agrícolas, porque é lá que ficam concentradas todas essas informações que a gente traz aqui para vocês diariamente no nosso programa. Você pode acompanhar todos os vídeos passados, as nossas últimas edições, clicando ali no Mais Vídeos. Você pode ver todas as entrevistas que a gente traz ao longo dos dias aqui no Realidades da Safra. Tem visita a Canarana no Mato Grosso, São Pedro do Sul no Rio Grande do Sul, Montevidéu em Goiás. Você pode fazer um giro por todas as regiões do Brasil, verificando como é que estão as lavouras e as atividades de campo em cada uma delas com as nossas entrevistas. Você também pode ter acesso a todas as notícias que a gente traz aqui sobre as lavouras, sobre as safras das mais diferentes culturas. Tem ali essa informação da nossa Pecan, tem também a colheita do Mato Grosso, a safra de maçã, todas as informações que a gente traz aqui no Realidades da Safra, concentradas lá para você no site do Notícias Agrícolas. Assim você pode ler a íntegra das notícias, das informações, ficar por dentro de todas as novidades, tudo que está acontecendo nas mais diferentes culturas ao redor do Brasil. A nossa programação vai voltar daqui a pouquinho e a gente vai ter a previsão do tempo daqui a pouco. A Letícia Guimarães vai assumir a bancada da TV Notícias Agrícolas e vai conversar com a Desirê Brandt, que é meteorologista da Notus. Elas vão trazer um panorama de como é que está o clima neste momento aqui para o Brasil, como é que está o regime de chuvas nesses últimos dias e principalmente as expectativas dessas precipitações daqui para frente. A gente trouxe agora há pouco os relatos dos produtores lá no Mato Grosso, em Campo Novo do Parecis e também em Goiânia, no Paraná, onde as chuvas diárias têm dificultado os trabalhos de colheita. Será que essas regiões vão ter clima mais firme, tempo mais firme para esse avanço das atividades de colheita? Também tem a situação de falta de chuvas em algumas regiões. O Rio Grande do Sul, a gente trouxe há alguns dias também essa situação de seca. Será que volta a chuva lá para os gaúchos? Daqui a pouquinho a Letícia Guimarães vai conversar com a Desirê Brandt, então você já pode ir mandando a sua pergunta, mandando o seu comentário, deixa aqui no nosso chat do YouTube a sua região e o que você quer saber da previsão do tempo aí para você, aí para sua localidade, que daqui a pouquinho a Letícia e a Desirê trazem todas essas informações para você. E aqui para o nosso Realidades da Safra, a sua participação é muito importante, como a gente sempre destaca. Tanto mandando a sua mensagem aqui no nosso chat do YouTube, o seu nome, a sua região, como é que está a lavoura aí para você. Você também pode mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, para contribuir com a gente, para mostrar a realidade da sua safra, a realidade da sua lavoura aí na sua localidade. Você pode mandar essa imagem por dois caminhos, e é bastante fácil. Você pode mandar tanto pelo Instagram oficial do Notícias Agrícolas, que é o @Notícias Agrícolas, ou também para o nosso WhatsApp. O número é esse aí que está aparecendo na sua tela, 19 99767 0241. 19 99767 0241, o WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você compartilhar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo e a gente ir juntos montando e mostrando esse quadro, esse cenário do desenvolvimento das lavouras em todas as regiões produtoras do Brasil. Agora eu vou ficando por aqui com o programa Realidades da Safra desta quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Daqui a pouquinho a nossa programação está de volta, tem previsão do tempo com a Desirê Brandt, como eu já destaquei, e a gente conta com a sua audiência ao longo do dia aqui na TV Notícias Agrícolas. Eu sou Guilherme Dorigatti, o Realidades da Safra de hoje fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais programação para você aqui no Notícias Agrícolas, aqui no NA.
Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.